Boa noite para todo mundo aí, né? Para quem eu ainda não tinha falado. Inicialmente, né, eu quero cumprimentar vocês por terem chegado até aqui, né? Hoje é a nossa última aula, a revisão eu vou gravar para vocês mais tardar na sexta-feira e já mando. Eu quero terminar de elaborar a avaliação primeiro para fazer uma revisão mais focada no conteúdo da avaliação, tá? Como eu fiz da outra vez. Mas eu gostaria de cumprimentar vocês por terem chegado até aqui, nesse semestre que foi atípico para o mundo inteiro, né? Eu acho que a gente teve uma grande revirada aí nas nossas vidas, e eu quero parabenizar cada um de vocês que, apesar das dificuldades, continuaram, estão firmes, né? Cada um sabe a dificuldade que está enfrentando nesse momento, e tem podido conversar com algumas pessoas, sabendo de algumas histórias, mas de uma forma geral, acho que todo mundo está afetado pelo que a gente está vivendo, né? As consequências não são somente a ordem da saúde, né? São consequências que se estendem para a nossa vida de uma forma geral. E além de parabenizar vocês por terem chegado até aqui, eu quero agradecer a vocês pela confiança em nós, do corpo docente, né, nos professores. Quero agradecer vocês por terem mantido a confiança também na faculdade, né? Eu vejo que foi tentado de várias formas, né, fazer o possível para que vocês continuassem por aqui, né, da nossa parte. Eu acho que a gente se esforçou ao máximo, e eu gostaria de agradecer a vocês por terem tido confiança e por terem estado com a gente até aqui, tá? Vou começar aqui a projetar, então, a tela para a nossa aula de hoje, e vamos continuar daquela forma, né? Vocês vão mandando no chat algumas dúvidas que vocês possam ter, e eu tento articulá-las no momento, né, que eu estiver apresentando aqui o conteúdo, vou tentando responder. E também, se vocês quiserem, agora ou ao final, se manifestarem com relação, né, às nossas aulas, a tudo isso que a gente passou, vou pedir para vocês também fazerem isso no chat, e a gente vai comentando, né, ao longo dessas duas aulas de hoje, ok? Vou começar aqui, então, a projetar. Pedro agradecendo. Obrigada eu também, Pedro. Juliana. Oi. Desculpa, eu entrei com o nome do meu filho, é a Jaque, viu? Ah, tá. Bem que eu tô assim, gente, Pedro, você sabe que eu pensei em Pedro, tô aqui puxando na memória. Eu não tinha visto, você falou. Eu ia até perguntar assim, gente, mas Pedro, você tá na sala certa, né? Compartilha aqui comigo. Juliana, Oi, diga, Jaque. desculpa, já que é porque já que eu tô no microfone aqui, eu ia. Peraí, só um minutinho, deixa eu ligar meu vídeo aqui, que eu tô meio feia aqui, mas peraí, só um minutinho. Eu queria agradecer muito você por toda a sua dedicação, seu apoio, suas aulas que são ótimas. Te agradecer muito, viu, por esse tempo, em todo esse desafio. Deus abençoe você e sua família. Obrigada. Agradeço também a vocês pela paciência, né? Como eu falei para vocês uma das vezes aí, né? A gente vai descobrindo que a gente tem que ser youtuber, tem que ser blogueira, né? Então, às vezes as coisas não correram como desejado, mas a gente tem tentado fazer o nosso melhor, e eu agradeço demais a vocês pela paciência e pela presença, tá? Espero que a gente possa voltar a ter outras trocas, outras oportunidades de debater a nossa profissão nos próximos semestres, se Deus quiser, de uma forma mais tranquila. Então, eu fiquei aqui, a gente está começando com psicologia jurídica, tá? Eu fiquei de voltar com vocês nesse ponto aqui. Espera aí que tem alguém me chamando no chat.
Não, acho que eu já vi. Então, a gente vai finalizar o nosso conteúdo da psicologia jurídica com com os outros aspectos da atuação da psicologia nas ações judiciais de família. Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Está aparecendo para vocês? Tá. Ok. Estão... Francisco, boa noite. Apesar das dificuldades, estamos superando. Também tem muito a agradecer a vocês. Obrigada. Então, esses aspectos agora, a gente vai tratar dos aspectos éticos dessa atuação da psicologia jurídica. Nós vamos tratar de vários outros aspectos que não foram mencionados antes na referência, ou talvez que foram mencionados de uma forma breve, e a gente vai contextualizar e destrinchar um pouco melhor, tá? Então, vamos lá. Tem mais alguém tentando entrar aí ou não? Pedir para vocês desligarem o microfone para não dar interferência para mim e para os colegas, tá? Então, vamos lá. Vejam bem, esses temas, como guarda de filhos, regulamentação de visitas, negatória de paternidade, divórcio, a destituição do poder familiar, são, na maioria das vezes, né, quase sempre, temáticas que são estudadas em obras de direito de família e não necessariamente para psicologia, né? Acabei de admitir que pode ser a Sandra, vamos ver. Nesse caso, gente, esses tópicos aqui todos a gente viu detalhadamente nas duas últimas aulas, né? Esses temas geralmente são temas do direito de família, não especificamente da psicologia. Mas quando o processo é encaminhado para a psicologia, é como se o Estado, né, o direito de família, indicasse aquele demandante, a pessoa que está envolvida no processo, né, seja qual dos dois lados, né, que estão aí, requerido, né, ao demandante que aquele problema não pode ser resolvido judicialmente se não forem compreendidas, avaliadas ou trabalhadas algumas questões de ordem subjetiva, né? Pessoal, vamos fechar o microfone aí, todo mundo. Só que está pedindo aqui no chat. Então, é como se o Estado indicasse para aquela pessoa que entra com o processo ou que está envolvida no processo que precisa de um suporte nosso para que aquele processo seja desenvolvido e seja resolvido no âmbito jurídico, né? Então, a nossa presença ali, ela já aponta para essa particularidade da nossa interlocução com o direito, como a gente viu até na disciplina da ética, né? E aí, na referência técnica, ela cita o Brito, né, um dos autores citados, vai dizer que o nosso papel nas ações judiciais de família é decodificar e analisar, de acordo com o nosso conhecimento teórico, as perguntas e as demandas que são dirigidas a nós, né, procurando interpretar a problemática de acordo com o nosso referencial. Então, quando vai chegar uma demanda para a gente, ela não vai chegar na nossa linguagem, não vai chegar com os nossos termos, né? Ela provavelmente vai chegar de uma forma a ser decodificada, né? Decodificada como? Entendida, interpretada a partir das nossas ferramentas, né? E é justamente nesse ponto, isso aí é uma citação, né? É justamente nesse ponto onde se coloca o desafio de não responder à demanda como ela é formulada, mas de subvertê-la, né? A gente vai revirar essa demanda, a gente vai tentar redefini-la. E até mesmo dizer não, onde ali o pedido supera as nossas possibilidades, né? Porque esse pedido, quando ele nos chega, ele não, muitas vezes ele não vem contextualizado com o que a gente pode fazer. Esse pedido, ele pode vir de forma a extrapolar nossas possibilidades. Então, a gente precisa interpretar, se questionar o que é que está sendo pedido ali, né? Quais as consequências das respostas que podem ser dadas, para que a gente possa, às vezes, até dizer não a certas demandas, né? A gente vai falar disso um pouquinho nos próximos slides aqui, tá? Então, uma das particularidades, né, que são colocadas aqui com relação a
a essas demandas que chegam para a gente, partem de um ponto muito singular, né? Que no encontro do perito, no caso o psicólogo perito, né? Que está lá trabalhando na vara de família, o encontro do perito com o periciando, ele é estruturado por uma demanda legal, né? É o juiz que indica o juiz, o promotor, enfim. Mas é claro, quem vai transcrever isso é o juiz, né? Mas é um terceiro, né? Um operador de direito que vai trazer essa demanda. Então, é sempre um contexto de dois, né? O perito e o periciando, mais um, né? E isso traz consequências, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, não existe aquela demanda como ela se apresenta na clínica, onde a pessoa que nos procura, né, se depara com o psicólogo e os dois vão construir juntos um acompanhamento, um tratamento, né? Ali, no campo do direito de família, em outras áreas da psicologia jurídica, a gente vê um terceiro, né? Esse terceiro, e no lugar do operador de direito, vai fazer uma diferença. Por exemplo, né, quais são as consequências que podem vir daí? O periciando, ele pode buscar no perito, ou seja, em nós, um intermediário para uma resposta que o beneficie. Né? Ele pode esperar isso da gente. Ele pode demandar essa resposta da gente, inclusive. Né? Pode haver até uma falta de disposição para o atendimento pelo fato da demanda não ter sido do periciando. Então, ele não teve uma demanda espontânea. Não significa que ele não tenha uma demanda, mas a demanda que o trouxe até ali foi uma demanda de um terceiro. Então, pode ser que ele não seja muito disposto, até mesmo por desconhecer que ele pode ter uma demanda, pode ser que ele se apresente pouco disposto a esse trabalho, tá? E aí a gente vai recorrer aqui, né, que é uma citação lá da norma também, da referência técnica que a gente está usando, é um texto do Freud de 1906, quando ele fala, né, no texto, o texto é chamado Psicanálise e Determinação dos Fatos nos Processos Jurídicos, ele vai dizer que o emprego de uma mesma técnica não garante resultados da mesma ordem em contextos diferenciados. E aí aquela diferença que a gente até viu naquele texto da disciplina ética, né, que eu trouxe um texto voltado para a jurídica na disciplina de ética, para a gente ir sempre fazendo esse diálogo, quando uma das entrevistadas naquele último artigo que a gente trabalhou, elas dizem que o âmbito judicial é diferente da clínica, ou seja, o âmbito jurídico não é um espaço para se desenvolver uma terapia, não é uma psicoterapia que se faz ali, né? E é isso que o Freud está chamando atenção. O emprego da técnica em contextos diferenciados precisa sempre ser questionado, né? A gente precisa tentar adequar a técnica, fazer algo de diferente com ela para que ela possa servir em outros contextos. Um outro ponto, né, que é interessante a gente ter clareza, até, né, de uma forma bem preliminar, assim, né, como que essas figuras se colocam, né, no campo das varas de família, nas ações judiciais, né? Quem são os sujeitos envolvidos no trabalho aí? O psicólogo perito, né, o cliente, né, para o psicólogo perito, é aquele que está sendo atendido pelo judiciário, né? Então, eu, na condição de perita, eu vou entender que aquele que está sendo atendido pelo judiciário, o periciando, né, ou demandante, ele é o cliente. E no caso das varas de família, envolve também as famílias e os seus membros, né? A gente já viu em outros momentos que, às vezes, a gente precisa trabalhar com uma equipe bem mais ampla que aquela equipe do serviço do setor psicossocial do fórum, né? Pode-se entrar aí outros atores que a gente precisa dialogar e procurar, né? O perito, então, nesse caso, ele deve escutar ambas as partes. Pode ser que tenha sido encaminhado, né, para esse perito uma criança, né, e existem dois demandantes aí no caso de uma guarda, por exemplo, o perito ele deve escutar ambas as partes, né? Já o assistente técnico, né, o cliente dele é uma das partes envolvidas no processo, não a família, apesar da família estar sendo considerada, tá? Então, uma das partes solicita o assistente técnico. Ele não tem essa amplitude de ação que o psicólogo perito tem, tá? Ele não tem, por exemplo, acesso a outra parte.
Então, ele vai ficar restrito àquele cliente que solicitou o trabalho dele, diferentemente do perito, que atua diretamente na vara, ele vai ter acesso às duas partes envolvidas no processo do qual ele está atuando, tá? E aí, quais são as recomendações do conselho na atuação do psicólogo nas ações judiciais de família? Primeiro, com relação à utilização de testes, né? A gente sabe a importância dos testes, o valor que eles têm na nossa prática, mas recomenda-se que a utilização desses testes somente deva ser utilizado como parte do estudo de caso e não para legitimar o laudo ou relatório. Não é o fato de você fazer um teste que vai fazer com que aquele laudo seja mais confiável do que se você estivesse utilizando outras técnicas. Tá? O teste ele precisa ser utilizado se o perito perceber que realmente há um objetivo a ser investigado com o instrumento teste psicológico. Tá? O teste não deve ser utilizado para dar mais credibilidade ao trabalho. Por isso, nós temos várias ferramentas além do teste. Tá? Não utilizar técnicas não reconhecidas, como, por exemplo, as constelações familiares. É uma demanda atual dos operadores de direito, tá? Mas o Conselho, nessa referência técnica que nós estamos utilizando aqui, que é de 2019, ou seja, uma recomendação atual, o Conselho recomenda que não se use, né? Na verdade, ele não recomenda, ele impõe que não sejam utilizadas técnicas não reconhecidas, tá? As constelações familiares, até o momento, não são reconhecidas como uma técnica do campo da psicologia, tá? Outro ponto importantíssimo também, explicar a importância de e também resguardar o sigilo. Que às vezes não adianta o psicólogo ter a ciência, ter o compromisso com o sigilo do paciente. Às vezes é insuficiente quando ele trabalha numa instituição. Ele precisa orientar os demais profissionais de que o sigilo é importante, né? Por exemplo, os profissionais não devem participar de atendimentos, o que pode acontecer neste campo específico, nas áreas de família ou em outras áreas da psicologia jurídica, por exemplo, um advogado de uma das partes querer participar do atendimento, né? Nesse caso, o psicólogo ele pode orientar, ele deve orientar de que o atendimento não pode ter um terceiro participando, né? No momento em que ele se dá, né? E é uma questão relacionada diretamente ao sigilo que nós temos de compromisso com o nosso cliente, e como a gente viu lá, o cliente é o periciando, o demandante, né, que nos foi encaminhado. Então, terceiros não podem participar dos atendimentos e esses devem ser realizados em ambientes apropriados. Inclusive, a referência técnica orienta que deve-se buscar respaldo do Conselho de Psicologia, no caso, Conselho Regional, né, se necessário, para colocar em prática essas duas questões. A não participação de outras pessoas nos atendimentos e que estes sejam feitos em locais apropriados, né? Uma sala onde se tenha privacidade, onde se tenha certeza de que o que é dito, né, não pode ser ouvido para além daquela sala, né? A questão do isolamento acústico, né, do ambiente onde se faz a escuta. Isso pode, inclusive, ser buscado junto ao conselho, né, uma orientação e um tipo de uma orientação mesmo com relação a como agir nos casos em que há uma dificuldade nesses pontos, né? Também é uma recomendação que o psicólogo não deve se incluir em diligências de busca e apreensão de crianças e adolescentes, tá? Não é uma atribuição do psicólogo. E eu acredito que a referência técnica, ela não se baseia em ideais, assim, ela se baseia em aspectos que são vivenciados por esses psicólogos, são relatadas situações em que nossa atribuição muitas vezes é ultrapassada, tá? São feitas demandas que ultrapassam as nossas atribuições. Então, nesse sentido, é importante a gente saber exatamente o que cabe ou não ao psicólogo e participar de diligências de busca e apreensão de criança e adolescente, por exemplo, não é uma dessas atribuições, ok? Se necessário, encaminhar os envolvidos para inclusão em políticas sociais específicas.
que é o que a gente já falou no estudo dessa referência técnica e na disciplina de ética profissional, a gente já estudou com relação a essa articulação intersetorial. O psicólogo na instituição, no caso aqui as áreas de família, ele precisa se articular com outros serviços, né? Aqui a gente pode pensar no CREAS, Conselho Tutelar, então tem vários outros setores articulados a essa temática que devem ser buscados pelo psicólogo, no caso que, principalmente quando ele perceba que há uma demanda para um atendimento que ele não pode desenvolver por estar nesse serviço, né? Pode ser que eu perceba que um paciente, um cliente, demande um acompanhamento psicológico que eu não posso fazer ali, né? Que eu não posso, não faz parte da minha prática como perito de uma vara de família. Então, eu preciso saber, conhecer a rede para que eu possa encaminhá-lo, tá? Alguém me chamou aqui no chat, estou tentando abrir, não estou conseguindo abrir, não. Quem me chamou aqui pode abrir o microfone e me falar, por favor? Porque não está aparecendo para mim a questão que você colocou aqui no chat. Uma questão, um comentário. Vou continuar, tá? Depois você me chama aqui, me pergunta, depois eu vou olhar também, se for alguma questão que eu posso responder, na próxima aula eu começo respondendo, tá? Então, agora, finalizando, as questões éticas e elaboração de documentos escritos. A resolução 6 de 2019, né, ela é uma base para que o psicólogo possa trabalhar com a elaboração de documentos técnicos, guarda de documentos atualmente, tá? O profissional ou a profissional deve questionar qual que é o objetivo psicológico do trabalho a ser feito, por que essa sua intervenção está sendo solicitada, né? E isso é a interpretação da demanda, não atender a demanda tal qual ela chega, tá? É indicado, inclusive, a leitura do processo. O psicólogo envolvido no processo, ele deve ter, né, ele pode e deve ter acesso, né, ao processo do qual ele está fazendo parte. Um cuidado quanto ao uso dos termos, né, que só tem sentido na nossa disciplina. Muitas vezes não dá para colocar ali alguns termos técnicos, alguns termos teóricos que outras pessoas não vão entender. Eu preciso saber que aquele documento, por mais restrito, né, ao contexto jurídico, né, para poucas pessoas ali que vão ter acesso a esse documento, eu preciso entender que essas pessoas, elas não estão e nem deveriam estar, né, cientes dos termos que nós usamos, elas não têm conhecimento que nós temos. Tanto é que, se tivessem, provavelmente nós não seríamos demandados a estar lá, né? Então, é necessário que a gente tenha cuidado na escrita para não deixar alguns termos que podem tanto ser desconhecidos e gerar um não entendimento para as pessoas envolvidas, quanto também gerar margem para outras interpretações, né? Até mesmo baseado em concepções que as pessoas têm de termos que nós usamos e que não corresponde muitas vezes ao que elas entendem que seja, né? Por exemplo, quando a gente fala atualmente, né, tá, vou responder, Francisco, agora que apareceu aqui para mim, vou responder daqui a pouquinho. Por exemplo, quando a gente ouve as pessoas falando complexo de Édipo, né? Muitas vezes a gente percebe que a pessoa não está falando exatamente o que a gente que tem, né, um conhecimento da teoria psicanalítica busca entender, né? E então é complicado se eu menciono um termo tanto desconhecido para as pessoas, porque vai gerar um desentendimento do que eu quis dizer, ou então um termo que é popularmente conhecido, né, e que geralmente esse popularmente não está de acordo com o que é teoricamente e com o que eu quis dizer naquele caso, tá?
Francisco perguntou, no caso, o psicólogo deve recusar participar da diligência, né, quando ele é convocado aí para uma diligência de busca e apreensão de crianças? Sim, mas inicialmente, Francisco, eu orientaria que é mais interessante que esse trabalho de clarear, né, de clarear o que é nossa atribuição ou não, esse trabalho ele é um trabalho contínuo, né? Assim como orientar as pessoas quanto ao sigilo, a gente precisa estar o tempo todo orientando os demais profissionais com os quais a gente trabalha do que é ou não a nossa atribuição, tá? Colocando essas pessoas, inclusive, para pensar qual seria o meu lugar numa diligência, né? Por que você está buscando, né, a minha presença? É o que eu mostrei aqui, ó, neste primeiro tópico. O profissional, ele deve questionar qual o objetivo do trabalho psicológico a ser feito. Por que a intervenção dele está sendo solicitada, né? Então, se as pessoas estão demandando que esse psicólogo seja presente para realizar uma atribuição que não é a dele, esse psicólogo precisa se perguntar por que ele está sendo demandado e precisa também buscar questionar com esses profissionais, esses outros operadores, buscar orientá-los quando necessário sobre essas atribuições, ok? Alguém abriu o microfone aí, quer falar alguma coisa? Ô, Juliana. Oi. Queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, eu já presenciei, certo? Um certo amigo meu, ele tem a guarda da filha dele, e está no processo de divórcio. Ele me falou o seguinte, que ele iria receber a visita do psicólogo, né? Sim. Aí o advogado falou com ele, e o psicólogo que ia na casa dele e tal, mas não falou o dia nem nada. Aí a psicóloga pegou e marcou uma data. Marcou uma data, foi no sábado e 7 horas da noite. E foi lá. Tem horário e outra coisa, nesse sentido aí, quem que é o cliente? O cliente, como a gente viu lá no início, é aquele que é encaminhado para o psicólogo, né, enquanto periciando, né? O periciando, aquela pessoa que eu estou fazendo a perícia, é o cliente direto do psicólogo, mas outras pessoas também estão envolvidas, tá? Sobre esse horário de ir, né? E aí, no caso, não é uma diligência, tá? Vale marcar a diferença. Esse caso que você trouxe, né? É uma visita, né? Que é feita até mesmo em articulação com o setor de, né? O setor de, o profissional de assistência social, né? Esse tipo de visita domiciliar que é feita, ela cabe, tá? No estudo dessa temática que envolve a família. O que eu já ouvi algumas pessoas dizerem a respeito, alguns profissionais que dizem com relação a uma visita que não seja totalmente combinada, que não seja um horário muito marcado e cumprido, é para que seja evitada uma certa preparação do ambiente, né, que venha a deturpar o que esse profissional poderia encontrar, né, caso ele chegasse surpresa, né? Então, eu já ouvi pessoas dizerem, justificarem essa ação por aí, né? Mas a gente também tem que ter em mente o funcionamento de cada vara, né? O que está previsto na prática daquele profissional, daquela vara em especial. Mas, para usar uma das justificativas que eu já ouvi de profissionais sobre isso, né? Estaria envolvido aí uma possibilidade de não encontrar um ambiente programado para receber a visita. Você entendeu? Encontrar um ambiente mais próximo ao habitual possível. Tá certo. Vou olhar aqui no chat, mas alguém me chamou. Ver se tem mais alguma pergunta. Tá dando eco aí no seu microfone. A Cleusa está desde segunda escutando o eco nosso, né, Cleusa? A Cleusa estava lá na live com a O'Hara e a Cleusa já está sabendo detectar o eco, assim, de longe, desde a live de segunda-feira. Vou finalizar aqui, então, gente.
Outro ponto que é uma recomendação, né, nessa referência técnica do conselho não é necessário reproduzir frases ditas para justificar a argumentação utilizada, tá? Não é necessário, aqui ó, a Cleusa falando, muitas vezes a visita é realizada na escola. Sim, a escola também é um dos ambientes em que essa visita acontece e nem sempre é avisada, né? Sabe-se que o psicólogo vai, mas não é uma visita totalmente agendada, combinadinha, não. Justamente para se perceber uma dinâmica que não se perceberia muitas vezes que se por acaso a visita fosse muito agendada, muito seguida à risca, né? Então, eu não preciso reproduzir frases ditas pelo cliente, né, pelo periciando, para justificar a argumentação utilizada, né? Eu não preciso colocar as falas dele no meu laudo, no relatório, não. E é obrigatório realizar entrevista devolutiva à pessoa responsável, grupo ou instituição. Então, eu preciso realizar entrevista devolutiva, principalmente desde essa reformulação da norma aqui, nossa última versão da norma que regulamenta, né, a resolução que regulamenta a elaboração de documentos técnicos, nós temos agora institucionalizada a entrevista devolutiva, tá? Que vai ser feita com o periciando, né, com o cliente, ou com seu responsável, ou com algum grupo ou instituição seja envolvido, né, que caiba essa devolutiva, tá? Já recebemos a visita para que a família não prepare as respostas da criança, isso mesmo, né? Essa tentativa de buscar nessas visitas que não são agendadas ou visitas que não respondem, né, a um agendamento muito exato, para tentar evitar esse tipo de preparação do ambiente, preparação de respostas, né, de forma a modificar a realidade que está sendo investigada, né. Por fim, registro apenas de informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho e transmitir somente o que for necessário para a tomada de decisões, sigilo, né? Isso também é um cuidado com sigilo. Registrar somente o que for necessário para aquele ponto que está sendo investigado, tá? Para que está sendo demandado, né? Diante de solicitações, por exemplo, de abordagem nos documentos de questões alheias às atribuições profissionais ou que quebrem a ética, o profissional ou a profissional deve explicar o motivo no documento, embasando-os ética e teoricamente. Então, se foi feita uma solicitação de um laudo cuja a atuação do psicólogo extrapola, né, ultrapassa as suas prerrogativas, ele pode, né, e deve justificar no laudo por que ele não pode agir como solicitado, tá? E amparando isso ética e teoricamente. O relatório multiprofissional orienta-se que cada profissional faça sua análise separadamente e a conclusão seja em conjunto, né? Então, o psicólogo vai fazer a sua análise, o assistente social a sua análise e os dois vão fazer uma conclusão em conjunto. Isso vai resguardar a especificidade de cada profissão, ok? Finalizaremos aqui nosso conteúdo de disciplina de psicologia jurídica, tá? Agradeço vocês novamente. Mais dúvidas, consultem a referência técnica, podem me mandar e-mail também. E daqui a pouco eu mando o link para a aula de ética, tá bom?